Boa noite, olá, leoas. Estamos aqui passando para transmitir a você essa sessão, a sessão de número 8B, e nós vamos falar sobre resistência. E aí eu quero que você preste muita atenção, porque eu procurei fazer agora com uma maneira mais didática, para que você vá observando, anotando, para que chame alguma coisa a sua atenção, muito mais do que o áudio, tá bom? E aí você vai me passando se você está conseguindo visualizar melhor, se esse formato de aulas está melhor para você. Você me passa para que a gente possa estar adequando o nosso formato para o melhor aprendizado para você, tá bom? Bom, na sessão de hoje nós vamos falar sobre resistência e aqui eu coloquei o tema do nosso curso, que é Time Leoas, Mulheres Poderosas que se Levantam. Né? E o nosso texto está baseado em Números 23 e 24, você já sabe disso, mas é só para ficar bem memorizado, tá bom? Bom, vamos orar antes de mais nada? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar comigo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui nessa noite em atitude de agradecimento, Senhor. Nós entramos na sua presença em ações de graça, primeiro te agradecendo por tudo, te agradecendo pela bênção da vida, te agradecendo por todas as coisas que aconteceram conosco, sejam boas, sejam não tão boas, mas sabemos que tudo o que acontece, Senhor, é para o nosso melhor, é para o nosso aprendizado, Pai querido. Também queremos, Senhor, te pedir perdão dos nossos erros e falhas e te pedir que tu venhas, Senhor, nos aprimorar, que tu venha nos ensinar, que tu venha, Senhor, a abrir a nossa mente para que venhamos a entender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Vem nos dando insights, vem nos dando despertamento, Senhor. Vem nos dando esclarecimento daquilo que nós devemos fazer, das coisas que precisamos mudar, das coisas que precisamos, Senhor, realizar, daquilo que nós, Senhor, temos que decidir. Pai, nos ajuda, amplia a nossa visão para que nós venhamos a ver muito mais daquilo que nós estamos vendo nesse momento, Pai. Que a partir de agora nós venhamos a ter um maior esclarecimento da Tua verdade para nós e a nosso respeito. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Queridas, vamos lá. A primeira coisa que eu queria muito falar com vocês é... Falamos sobre, na aula passada, na verdade, na sessão passada, nós falamos sobre resistência ainda, não é? Mas nós falamos sobre ansiedade. E o que eu quero falar para você é que tem tudo a ver com resistência. Porque quando eu estou trabalhando resistência, né, e a gente já falou aqui alguns pontos, né, nas outras sessões, falamos sobre força, falamos sobre processo, falamos sobre persistência e em todo esse momento nós precisamos de paciência. E os dois pontos que vão contra a paciência automaticamente é a pressa, e a pressa aguda leva à ansiedade, porque eu quero que aquilo aconteça, porque eu quero que aquilo aconteça e aconteça logo, eu não aguento esperar, e eu começo a passar mal, aquilo começa a me trazer consequências físicas, aquilo começa a atingir a minha sanidade, começa a atingir o meu estado emocional, mental. Então, quando começa a atingir isso, eu já estou num grau de ansiedade, num transtorno, como nós vimos na última live, né, na última sessão, que nós tivemos ali a presença e a participação brilhante da pastora Lani, que também é psicóloga comportamental, e estava falando um pouco sobre ansiedade. E ali eu estava posicionando acerca da palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre ansiedade. E se você, por um acaso, perdeu, eu vou estar passando depois alguma coisa, mas claro, né, não temos como colocar novamente, mas eu estarei passando alguns pontos, até porque eu anotei, e aí a gente vai estar compartilhando com você, mas não perca as próximas lives, tá bom? Na próxima quarta nós estaremos com uma live com uma convidada super especial e nós estaremos falando sobre atitude, né? Estaremos falando sobre atitude, sobre ação, sobre empreender, sobre
andar naquilo que a gente não está vendo ainda. Então, nós vamos falar sobre o tema. Esse tema é um tema muito maravilhoso e eu te convido a estar lá conosco na quarta-feira, às 8 da noite, lá no meu Instagram. Tá bom? Vamos lá? Bom, e aí eu peguei esse gancho falando da resistência da live passada sobre ansiedade, que falamos sobre pressa e ansiedade, que são pontos que vão contra a resistência, porque a resistência é algo que eu tenho de maneira constante e contínua. E o ponto de hoje, nós vamos falar sobre facilidade, e fugir de desafios. Andar com facilidade não é fugir de desafios. E aqui eu coloquei algo interessante, porque quando eu observei as leoas, né, eu vou até ler aqui para você, observando as leoas, vemos que elas têm o mesmo modo alerta de andar em todos os momentos da vida cotidiana, até mesmo quando brincam com seus filhotes. As leoas, em momento algum, elas parecem baixar a guarda, mas elas sabem exatamente o momento em que devem agir, de maneira rápida, e sabe quando elas precisam não agir, ou seja, não gastar energia à toa. Uau! Como muitas das vezes nós gastamos energia quando não precisaríamos fazer nada. Precisamos trabalhar isso na gente, é ou não é? Nós precisamos trabalhar isso em nós. Você não acha? Quantas e quantas vezes nós queremos agir de um jeito e acabamos agindo de outro, colocando tudo a perder? Muitas vezes nós falamos quando deveríamos ficar caladas ou calamos quando deveríamos falar. Agimos quando precisaríamos orar e esperar, e outras vezes paramos simplesmente quando deveríamos ter uma atitude. E é maravilhoso o quanto Deus tem paciência conosco, e muitas vezes nós mesmas não temos. Mas eu quero aconselhar você a não desistir de você, jamais. Você é parte crucial do projeto de Deus. Ou melhor, na verdade, o projeto é você. O que você vai fazer depois disso é uma consequência do grande agir dele na sua vida. E nesse ponto, eu quero que você pense, como eu tenho agido agora? Como eu tenho agido nesse tempo? E aí, você refletindo nisso, eu quero te falar sobre uma diferença muito extraordinária. A diferença entre fácil e facilidade. O fácil, ele é diferente de facilidade, você sabia disso? Porque falar de facilidade, muitas vezes, nós pegamos a facilidade como se fosse algo fácil, quando que na verdade não é. Aquilo que é fácil é aquilo que não exige qualquer esforço para se alcançar. Mas a facilidade, ela vem quando você tem uma certa habilidade diante de um requisito necessário e você consegue realizar algo de uma maneira rápida devido a ter o requisito exigido naquele momento. Então, para ficar mais claro, eu quero te dizer o seguinte, a gente tem uma dificuldade, porque nós queremos tudo fácil na nossa vida. Nós queremos tudo sem dificuldade, sem esforço, sem dedicação, sem preço. Muitas das vezes nós queremos que Deus faça algo rápido. Senhor, faça, tu tens poder, por que tu não faz? Quando que, na verdade, nós precisamos nos posicionar diferente. Nós devemos buscar a facilidade, ou seja, nós precisamos treinar os nossos sentidos, as nossas habilidades, nós como pessoa, nossos dons, nossos talentos, nós precisamos treinar. Mesmo quando não há uma real necessidade, para que quando ocorrer uma situação que exigir uma habilidade, eu consiga atuar e enfrentar esse fato com facilidade, porque eu já treinei isso. É exatamente isso que as leoas fazem. A resistência parece ser algo tão natural delas, porque elas vivem o tempo todo treinando, é impressionante. Elas treinam essa resistência em todo o tempo, de certa forma. Elas não ficam de bobeira, sabe? No mundo selvagem, não dá para ficar assim, de bobeira, pois sempre pode surgir uma guerra, uma ameaça, perigo, e por isso elas precisam sempre vigiar. Será que você lembrou de algo? Eu lembrei. Eu lembrei daquilo que Jesus ensinou para os discípulos quando ele estava orando no Getsêmani. Lá em Mateus 26:41, ele disse, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então nós precisamos treinar, nós precisamos vigiar, como a leoa faz. Nós precisamos entender que nós, claro, não vivemos na selva como a leoa, mas em um ambiente bem similar, porque nós estamos em constante batalha. E por mais que queiramos lá dentro de nós,
queremos ficar de bobeira, entende? Não podemos baixar a guarda e pensar, bem, hoje é feriado, o diabo também está curtindo feriado, eu vou ficar sem fazer nada, eu não vou nem orar porque eu estou tão cansada. Nunca pense assim. Entenda que a oração ela é a sua comida e a sua bebida espiritual. Sem isso, não conseguimos viver, que dirá lutar. Por isso é importante entendermos que precisamos sim treinar nossas habilidades e estarmos como se estivéssemos afiando as flechas e espadas, mesmo sem uma aparente guerra, mas em estado de alerta. Em outras palavras, precisamos ter disciplina. E é por isso que eu coloquei aqui o conceito, olha, disciplina, de acordo com o dicionário, disciplina é obediência às regras, aos superiores, a regulamentos, ou seja, também é ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. E nós precisamos sim de disciplina. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo diz assim, olha, exercita-te a ti mesmo em piedade. Nós precisamos de disciplina. Um lutador, para adquirir qualquer habilidade de luta, aprende de imediato a ter disciplina. Porque é uma rotina. A disciplina é o essencial para tudo. Existe uma autora que fala exatamente sobre isso em diversos aspectos. Ela chama-se Barbara Huggins. Ela tem um livro que ela fala sobre disciplinas da mulher cristã. Nesse livro, ela fala os principais aspectos da disciplina para a mulher cristã. É um livro ótimo, mas eu quero citar aqui apenas o aspecto de termos uma disciplina em nossa vida, conforme acabamos de ver o versículo que Paulo está ensinando a Timóteo. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Muitas pessoas falam de disciplina, mas o que para um é uma coisa, para outro não é. Inicialmente, as personalidades individuais de cada ser humano fazem com que cada um tenha um ritmo de vida e um estilo próprio, adaptado para a sua tendência natural. O que nós precisamos entender é que precisamos ter equilíbrio e bom senso em todas as coisas, e como as pessoas em si são diferentes, nós precisamos encontrar sempre o meio termo para vivermos em paz e harmonia no mínimo. A disciplina é importante para todas as áreas, mas principalmente para a nossa vida espiritual. Ela é como uma corda de segurança para nós, que você aprende a adotar e agradecer a Deus à medida que for crescendo nele. Um trecho que eu gosto muito, quando eu estudo e prego sobre motivação e que mexeu muito comigo, ele fala sobre motivação, disciplina e aprimoramento. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 e 18. Olha só. Eu coloquei aqui. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Uau, olha só que texto maravilhoso. Gente, isso aqui fala muita coisa. Porque eu posso pegar isso aqui no mínimo para dizer assim, e eu posso dizer, eu era muito resistente à academia. E aí quando eu fui à academia, é extraordinário o quanto você se desgasta ali. Eu lembro que nos primeiros dias eu disse, meu Deus, qual a finalidade de alguém vir aqui para ficar cansado, fadigado? E eu acordava no outro dia toda dolorida, mas sabe de uma coisa? Eu acordava, apesar de dolorida, com mais energia do que no dia anterior. Então, por isso é que o apóstolo Paulo, de maneira extraordinária, ele coloca, embora exteriormente, aparentemente, nós estamos nos desgastando numa disciplina, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Isso deve ser a nossa motivação. Eu quero que você entenda isso. A disciplina é necessária, mesmo que ela seja algo difícil, aparentemente, desgastoso, fadigante, algo que seja cansativo, mas eu preciso disso porque o meu homem interior, a minha mulher interior, eu, de maneira interior, estarei sendo renovada. E tudo que eu estou fazendo ali, mesmo que eu esteja sofrendo algo aqui, isso vai produzir para mim uma glória eterna, isso vai aumentar a minha espiritualidade, isso vai aumentar a minha conexão com Deus, o meu conhecimento nele, sabe? Isso vai aumentar.
E aí isso vai aumentar a minha fé. Por isso que ele diz assim, ou seja, assim como me desgastando exteriormente, mas interiormente me renovando, eu fixo os olhos naquilo que eu não vejo, mas, sabe, é isso que a gente precisa entender, é exatamente essa disciplina espiritual que nos fará aumentar a nossa fé e não nos motivará de maneira externa. Nós não seremos motivados por aquilo que vemos ou por aquilo que não acontece na nossa vida, mas estaremos motivados pela fé que está sendo renovada dentro de nós. Amém? E eu quero que você analise agora, qual o seu ritmo de vida? É saudável? Espiritualmente falando, é saudável? É saudável de alguma forma? Porque, tem gente que fala, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero crescer mais em Deus, eu quero isso, eu quero isso. Ou tem gente que pensa que não. Eu quero aumentar meu conhecimento, eu quero aumentar meu profissionalismo, eu quero me conhecer melhor para ser uma profissional melhor. Mas se você não conhecer o seu Criador, você automaticamente não vai se conhecer, automaticamente não vai ter autoconfiança, automaticamente você não vai ter um estilo de vida bom, você não vai ser uma profissional que se destaca, entende? Tudo é linkado, tudo está integrado. E eu quero que você entenda muito isso. Por isso que nós precisamos ter um ritmo de vida, e isso não apenas de maneira física, isso tem que ser nos 3 âmbitos da nossa vida. Nós precisamos criar, eu coloquei aqui, novos hábitos, um novo estilo de vida, sabe? As leoas, elas deixam de lado tudo aquilo que lhe distrai, tudo aquilo que pode causar peso, causar dano. E assim também são os atletas, que deixam de lado até as roupas normais para usar roupas específicas de acordo com o esporte, de acordo com o esforço que eles vão fazer, a fim de evitar as dificuldades. É assim que nós precisamos agir. Nós precisamos nos livrar de toda associação, hábito ou tendência que impeça a nossa vida espiritual saudável. Nós precisamos reanalisar o nosso dia a dia, a nossa rotina. E se nós tivermos, uma rotina, né? Porque tem gente que nem tem rotina. Então nós precisamos reanalisar isso e mudar. Nós precisamos modular todo o nosso dia a dia para um novo estilo de vida. Por isso eu coloquei aqui, conceito de estilo de vida. É uma expressão moderna que se refere à estratificação da sociedade por meio de aspectos comportamentais, expressos geralmente sob a forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de vida adaptada ao dia a dia. E quando eu falo de estilo de vida, eu sempre gosto de trazer um estilo muito simples e muito fácil para a gente, que é o estilo do vegano ou do vegetariano. Você não vai perder tempo tentando converter ou reconverter aquela pessoa que já decidiu ser vegetariana a ela ser carnívora novamente. Porque ela já entendeu o porquê que ela é vegetariana. Ninguém fez a cabeça dela. Ela já compreendeu que para ela é melhor ela ser assim. Então você pode morrer falando, mostrando carne na frente dela, ela não vai se mostrar tentada, porque aquilo já é um estilo de vida para ela. Então, ela quando olhar uma carne, ela não vai ver a carne como você vê. Ela vai ver a carne diferente, a perspectiva dela muda. Ela vai olhar e vai dizer, nossa, você é um assassino, você está matando um animal, você está aí, você sabe quanto esse animal sofreu, você sabe o quanto esse animal, de repente, ele tinha filho, ele vai te colocar como culpado e você vai se sentir mal, porque vai estar comendo uma carne na frente dessa pessoa. Você está entendendo? Ela vai mudar a tua mente, mas você não vai conseguir mudar a mente dela, porque ela já tem isso entranhado dentro dela, entende? Isso já é um padrão dentro dela, já se criou um novo estilo de vida. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos não ver a palavra de Deus como uma fuga do pecado, mas entender quem Deus é, aquilo que Ele quer para nós e transformar isso no estilo de vida de maneira que o pecado não será uma tentação para nós, porque nós não veremos o pecado como as pessoas do mundo veem, porque as pessoas do mundo veem porque elas estão escravas do pecado. Nós não, nós já fomos libertos. Então a nossa perspectiva tem que mudar, a nossa mente literalmente tem que ser liberta a ponto de nos dar uma nova visão acerca de tudo, principalmente do pecado. Então, quando nós vermos o pecado, nós não seremos tentados a ele, mas nós mudaremos a mente daquele que está pecando. Você está entendendo? Oh, glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Aqui eu coloquei uma imagem para que você entenda quem nós somos. Olha só, nós somos isso aqui. Nós somos formados de corpo, espírito e mente, ou seja, a alma, né? Nós somos formados, a mente aqui é a nossa alma. Então nós somos formados isso aqui, corpo,
alma e espírito. Eu quero que você entenda isso. Corpo, alma e espírito. Isso aqui é quem nós somos. Então eu preciso que isso aqui esteja completamente equilibrado dentro de mim. Eu não posso ser só espiritual e deixar de lado a minha alma, que são as minhas emoções, a minha mente, o meu corpo. Eu não posso. O próprio apóstolo Paulo, quando ele diz assim, olha, quando você estiver orando em línguas, não deixe a sua mente vazia, mas também coloque a sua mente de modo a que esteja ligada à presença de Deus, ao trono de Deus e também adorando. Então, o que acontece? Nós precisamos estar em equilíbrio. Quando ele fala, cuide do vosso corpo, porque o vosso corpo é templo do Espírito. Esse é o seu culto racional. Olha só o que ele está dizendo. Então, nós temos que cuidar de tudo, do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, das nossas emoções. Precisamos cuidar de tudo. E por isso, nós precisamos de equilíbrio. Daí, na necessidade de nós termos disciplina, temos que ter horário para dormir, horário para tudo. Qual o seu estilo de vida? Aí aqui eu coloquei uma frase que eu achei muito interessante. Tá aqui, ó. Quem é de Deus tem formidáveis motivos para viver o estilo de vida que ele propõe. Ele deseja que seus filhos sejam felizes e tenham vida em abundância. Não quer que seu povo sofra sendo escravo do pecado. Veja isso. Deus quer que nós tenhamos um estilo de vida saudável, por isso que ele fala para os judeus, olha, não coma porco, não coma gordura, não coma isso, não coma... Sabe? Não coma animais impuros. Por quê? Porque eles só comem coisas impuras. E isso vai trazer coisas ruins para o seu organismo. Enfim, Deus, ele quer ter um estilo, ele quer nos dar um estilo de vida extraordinário. Nós é que precisamos abrir a nossa mente para entender. E aí eu tenho aqui tudo em equilíbrio. Por quê? Porque o crente deve ser equilibrado. Quando temos equilíbrio, não caímos nas tentações do adversário. A pessoa equilibrada nunca toma decisões precipitadas e nem perde a cabeça por qualquer coisa, ou muito menos, olha aqui, se irrita facilmente. Nós precisamos disso. Já não temos nenhum equilíbrio, já quando não temos nenhum equilíbrio, explodimos com muita facilidade, ou seja, perdemos o controle emocional e fazemos coisas sem pensar. E só depois é que vem o arrependimento da besteira que fizemos. Provérbios capítulo 3, versículo 21 diz, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista, ou seja, que eles estejam sempre nos teus olhos, que você direcione a sua visão em cima disso, sempre. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de quê? De poder, de amor e de equilíbrio. O próprio Espírito Santo, querida, ele nos impulsiona a isso. O próprio Espírito de Deus nos impulsiona, gente, a tanta coisa. Olha, o próprio Espírito de Deus me mandou fazer exercício. O próprio Espírito de Deus me mandou ter uma dieta, comer coisas equilibradas, parar de comer gordura. O próprio Espírito de Deus, eu canso de falar para o meu marido, meu Deus, eu preciso muito, como eu preciso de Deus, porque coisas tão simples, coisas tão pequenas, e o Espírito de Deus tem que vir falar para mim, porque parece que eu tenho, parece que eu fico dormindo para essas coisas, sabe? Para mim, são essas coisas. Para você podem ser outras, que para mim já é algo muito natural. Então, nós precisamos do Senhor, porque Ele fala para nós e sabe aquilo que nós precisamos. Nós realmente precisamos do Senhor, somos dependentes dEle. Amém? Aí aqui, olha só o que diz. Meu Deus. Meu estilo de vida dita as minhas escolhas. Deus nos deu o poder de decisão. Ninguém é uma marionete. Todos temos o poder de decisão sobre várias coisas nas nossas vidas. Podemos até decidir se queremos amar a Deus ou não. Jeremias 32, do 38 ao 39, diz assim, ó, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Deus não obriga ninguém a nada. Nós temos liberdade, mas as minhas escolhas, né? O meu padrão, o meu estilo de vida, a minha forma de escolher, vai determinar, vai me dar as consequências de tudo isso. Então, se eu escolho ter uma vida em que eu vou me encher de açúcar, me encher de gordura, eu vou depois colher doenças, depois eu vou colher diabetes, eu vou colher glicose, eu vou colher, enfim. Você está entendendo? Então, Deus não obriga ninguém a nada, muito menos a alguém servir a Ele. Ele não obriga. Mas eu compreendo através da palavra de Deus e pelo, claro, Espírito Santo,
que é o melhor para mim, quando eu entendo que eu fui criada por Ele, que Ele sabe muito mais do que eu, e a partir do momento que mais e mais eu leio a Bíblia, eu vou entendendo o amor dele por mim, eu escolho o melhor para mim. Eu escolho. Amém? Então, assim, vamos quebrar esse negócio de dizer, Deus está me obrigando. Deus não obriga ninguém a nada. Deus está me incomodando a falar. Deus não me incomoda, querido. Deus não me incomoda em nome de Jesus. Deus não me incomoda. Amém? Bote isso na sua cabeça. Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. Então, se Deus está te falando, minha filha, comece a acordar mais cedo, minha filha. Em nome de Jesus, ouça a palavra de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Livre-se da distração, tenha foco. Isso aqui é tão maravilhoso, porque é impressionante. Se nós analisarmos, nós vivemos nos distraindo, principalmente com redes sociais. E a distração, ela é impressionante porque ela nos prende. A distração, ela nos prende, ela nos amarra as coisas. Se você for prestar atenção e você falar assim, eu vou só dar uma olhadinha nas redes sociais e você se distrair por lá, você perde ali 20, 30, 40 minutos, uma hora, e uma hora que você poderia ter feito outra coisa que lhe traria mais rendimento do que está ali. A não ser, é claro, que você trabalhe com redes sociais. Mas, né, mesmo assim, depende das suas prioridades, depende das suas escolhas, certo? Depende do seu padrão de vida. Por isso que eu digo, quando uma pessoa é muito distraída, ela perde muito tempo assistindo séries de Netflix, perde muito tempo assistindo isso, assistindo aquilo, vendo rede social, olhando a vida dos outros, esquece-se de viver a sua. E ela perde o foco, ela se distrai. Quando ela vai ver, ela já perdeu um tempo que nunca mais é reposto na vida dela. Gente, eu vi uma vez uma pessoa dar uma aula, assim, eu achei extraordinário, eu não lembro ao certo agora quem foi, mas aquilo ficou marcado na minha cabeça, porque ele disse, a única moeda no mundo que tem maior valor e que nunca pode ser revista, ou seja, retomada, é a moeda do tempo. Depois que o tempo passa, depois que o tempo é perdido, você não pode chegar lá no banco e dizer, eu quero de volta o tempo que eu perdi ali. Nunca. Dinheiro você pode reaver, bens você pode reaver, né? Mas o tempo que você perde, jamais você vai ter de volta. Jamais você terá de volta. Então, é por isso que você tem que ter muito cuidado com como você usa o seu tempo. Aí aqui eu escrevi assim, olha, sabe, assim como as leoas deixam de lado tudo que lhe distrai, o que pode lhe causar peso ou dano, e bem como os atletas que deixam de lado até a roupa, a fim de evitar dificuldades, nós precisamos nos livrar de toda associação, hábito e tendência que impeça a nossa vida espiritual saudável. Precisamos reanalisar nosso dia a dia, nossa rotina, se tivermos, e nossos hábitos, para modularmos em um novo estilo de vida. Isso é andar com facilidade. As leoas andam com facilidade por áreas hostis, se necessário, porque tem o treinamento para isso, caso seja preciso. Ok? Vamos lá? Você conseguiu entender? Não deixe a distração te prender. Liberte-se. Estabeleça seu dia. Gente, isso é tão maravilhoso, porque quando eu, há alguns anos, comecei a fazer isso aqui, melhorou muito, muito, muito o meu rendimento no dia a dia, porque eu era uma pessoa que meu Deus, às vezes eu me escabelava, porque eu tinha que fazer uma coisa, eu não conseguia ter tempo para fazer, enfim. E a gente, principalmente a gente quando já é mãe, a gente quando já tem trabalho dentro de casa, tem trabalho fora de casa, e eu como sou advogada, então eu tenho que me organizar, eu tenho tempo, né? Eu tenho prazos para cumprir, e tanta coisa, sou pastora, sou líder, então a gente tem que se dobrar e tem que se organizar, não adianta. Deus, Ele falou assim, trabalhou isso comigo de uma maneira muito linda, muito linda, muito linda, eu só glorifico a Deus mesmo por isso, eu não tenho nenhum crédito nisso, tudo é dele. Então eu quero te ajudar a também deixar Ele fazer isso com você. E aí, ele falou, ele me deu exatamente essa estratégia, tá? E aí aqui é só uma dica, tá bom? É só uma dica, você organiza da forma como ele te orientar, como você achar mais conveniente para você, de acordo com os seus dia a dia, tá bom? Aí aqui eu coloquei, comece se organizando em suas tarefas. Aí eu coloquei uma lista aqui
que eu particularmente uso, prioridades. A minha prioridade principal, por exemplo, quando eu acordo, é o meu devocional. É a minha prioridade. Eu acordo mais cedo. Quando eu não consigo acordar mais cedo, quando eu não consigo, por exemplo, acordar naquele horário que eu já coloquei o meu celular para despertar, e eu coloco o meu celular longe para que eu levante e vá até lá ele, sabe? Então, quando eu realmente não consigo, ou seja, porque meu filho dorme mais tarde, porque alguma coisa acontece e eu tenho que estar mais tarde e eu não consigo acordar mais cedo, eu fico, meu Deus, meu coração dói, e mesmo eu acordando um horário mais tarde, eu não deixo de cumprir o meu devocional. Então, assim, e mesmo às vezes quando eu sei, por exemplo, que eu tenho uma estratégia da seguinte forma, às vezes eu vou dormir, quando eu estou estudando, fazendo alguma coisa assim muito, muito, muito importante, eu vou dormir umas 2 da manhã. Então, por exemplo, se eu vou dormir 2 da manhã, eu sei que eu não vou acordar cedo da manhã, no horário que eu queria. Tipo, 7 horas, eu não vou conseguir, eu vou acordar 8, vou acordar 9. E aí o que acontece? O que eu faço? Eu já tiro o meu tempo com Deus ali na madrugada, né? Então eu oro, tiro um tempo a mais ali, que seria a minha oração da noite, eu já prolongo. Faço ali um devocional, né? Mas o ideal é que você realmente acorde, né? O teu corpo já entende que é o início do dia, o dízimo, né? Ou melhor, as primícias do teu dia é do Senhor, ele entende que ele já acorda nesse ritmo. E é interessante como a tua mente já, quando você injeta a palavra de Deus nela, impressionante. Mas o teu dia inteiro parece que está coberto pela palavra de Deus. É algo assim que você pode estar até pensando, você crê nisso? Cara, não é. Não é, literalmente, não é. Então nós precisamos começar agora a mudar nós mesmos. Nós precisamos mesmo. Eu constantemente, eu reviso as minhas prioridades aqui, e por isso que eu coloquei, prioridades, organização, necessidades, planejamento do dia seguinte. Se você não fizer isso aqui, cara, você vai se perder. Você precisa fazer. Mulher de Deus, você precisa muito fazer. Porque se tu não fizeres o planejamento do dia seguinte, você vai colocar outras coisas, você vai passar por cima e é bem complicado. É bem complicado você retomar, você vai começar tudo de novo e aí vai ficar um ciclo sem fim, né? Então não pode. E o aprimoramento. Eu coloquei aprimoramento porque no final do dia eu sempre faço o aprimoramento para mim. Eu penso assim, bom, como é que foi meu dia? Eu fico refletindo, né? E eu digo, eu preciso melhorar nisso. Puxa, eu não devia ter feito isso. Então eu tiro esse momento no final do dia para me refletir sobre mim, sobre eu como mãe, como fui eu como mãe, como esposa, como filha, como pastora, como líder, enfim. Eu acredito que todo mundo precisa fazer isso no final do dia, um aprimoramento. É quando o computador faz aquelas varreduras, né? E quando ele vai instalar um novo software, ou vai atualizar, né, o sistema, é como se fosse bem isso. Antes, sabe quando você coloca para desligar o seu computador? E aí ele não desliga, ele diz assim, estou atualizando? Pois é bom a gente fazer isso sempre. Em vez de desligar assim momentaneamente, não, faz uma atualização do software, faz um aprimoramento de você mesmo, para ver como você pode ser bem melhor amanhã do que você foi hoje, ok? Aí eu coloquei aqui, analise como está vivendo agora e comece amanhã mesmo essa mudança. Né? Comece amanhã mesmo a atitude, né? Mas a decisão começa hoje. Então, ore e haja. Deus não fará aquilo que é para você fazer. Deus não vai fazer no seu lugar, tá bom? Deus não vai fazer. Então, pegue isso daí e já... eu coloquei aqui uns modelinhos para você, caso você precise de planejamento diário. Eu coloquei aqui, e aí tem aqui, ó, como eu falei, prioridades, não esquecer. Eu coloquei 2 estilos só para te dar uma ideia mais ou menos do que você faria. Eu não vou colocar o meu, porque o meu é bem específico, né? Então, assim, mas eu me baseei nesses 2 aqui, então dá para você fazer. O meu, eu coloquei aqui os tópicos que eu uso, né? Prioridade, organização, necessidade, planejamento do dia seguinte. E eu sempre coloco o aprimoramento no final, porque eu utilizo esse planejamento para escrever o meu aprimoramento também, o que eu preciso melhorar, e aí eu vou revendo. E é muito bom, cara. É muito bom quando você, por exemplo, você passa
vamos supor, um ano, vamos supor assim, e eu pego os meus diários e eu fico olhando e digo, nossa, eu mudei muito, Deus, muito obrigada. Eu dizia, nossa, olha como é que eu estava aqui, nossa, sabe? Então é muito bom você fazer essa comparação com você mesma, das suas melhoras, né? Daquilo que você realmente conseguiu vencer, é muito bom. Então, assim, eu te aconselho muito a fazer isso. Faça seu devocional. Como eu falei, é a minha prioridade. Então, eu acredito que é uma prioridade para todos nós, mulheres que querem realmente se conhecer, querem conhecer mais a Deus, querem crescer espiritualmente, porque eu entendo que... Lembra aquela imagem que eu mostrei? O espiritual bem no meio, bem em cima. Então, eu acredito que o espiritual é o alicerce de tudo. Então, por isso que para mim é a prioridade, tá bom? Aí eu coloquei aqui, aprenda esse primeiro hábito. Tem que ser um hábito, filho. Tem que ser um hábito na sua vida. Precisa ser um hábito na sua vida. Porque se não for um hábito, você vai fazer um dia, o outro dia vai se cansar. Então você precisa, nos primeiros dias, vai ser desgastante, vai. Você vai meio que vai ter dia que você vai sentir que é meio mecânico, mas não é. Vai por mim, não é. É literalmente a tua mente, neurologicamente falando, está criando um novo caminho. Neurônios estão se ligando a neurônios que não se ligavam e é doloroso, é normal, porque o nosso cérebro, ele sempre gosta de estar em caminhos conhecidos. Por isso que nós temos a tendência de viver em zona de conforto, ou seja, fazer as mesmas coisas. Então, crie essa linha, crie esse novo caminho, crie esse hábito, certo? Essa é sua prioridade / necessidade. Você é uma prioridade e uma necessidade. Você precisa disso. Entenda isso. É o seu tempo com Deus, tá bom? Nunca negocie. Acorde mais cedo, mas faça, tá? Então a gente tem que ter isso sempre na nossa mente. Eu não posso negociar, eu não posso pular isso de jeito nenhum. Pelo menos ore uns 30 minutos com Deus, ore, leia a palavra de Deus, tá bom? Faça isso, faça isso, ore, louve, um louvor apenas, não precisa ser aquela coisa assim, porque tem gente que se perde nos louvores e aí perde o principal, que é a palavra de Deus, tá bom? Leia a palavra de Deus. Eu coloquei aqui essa dica porque eu acredito que a gente precisa disso. Um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um capítulo de Salmos, um capítulo de Provérbios, porque cada um desses é como se fosse um remedinho. Você precisa saber do Antigo Testamento para você entender a Nova Aliança, para você entender a extraordinária codificação de Cristo, sabe? A graça de Deus. Então você nunca vai entender se você ler separadamente. Por isso que devocional, se você for pesquisar, a maioria das pessoas fazem assim porque realmente é o melhor, sabe? É o indicado. E o salmo é a adoração. Você vai aprender a adorar a Deus, a como se expressar diante dele, a como falar. Então é maravilhoso. Você precisa disso. E provérbio é instrução, é sabedoria, conhecimento para todas as áreas da vida. Tem falando até sobre direito, né? Então, enfim, fala sobre tudo, para tudo. Então é essencial para nós. Tenha um caderno devocional. Eu coloquei isso porque você precisa registrar, querido. Você lembra daquele que, tipo dessa aqui do planejamento? Pois é. Ai, pastora, mas eu vou estar cheio de caderno. Gente, você precisa disso. Você precisa. Palavras o vento leva. Nós dizemos muito isso no direito, né? Palavras o vento leva, mas as letras escritas se firmam a lei. Então, você precisa de um documento escrito para ter validade, para ficar na sua mente. E ainda tem isso na ciência, né? Que trata sobre aprendizado, na pedagogia, na psicopedagogia, né? Na neurologia diz que quando você escreve, você aprende mais rápido. Então, escreva. Tenha um caderno devocional para você ter aquele momento. Gente, é maravilhoso. Eu pego minha Bíblia com meu caderninho, sabe? Todo mundo, quando já vê eu com meu caderninho na mão, já sabe para onde eu vou. Então, ninguém me incomoda, sabe? Eu já tenho meu... É lindo, é muito bom. E você tem suas anotações, você guarda, tá bom? Aí eu coloquei aqui também
fazer essa divisão, tá? Do jeito que eu fiz aqui do planejamento, que é uma coisa bem mais, né, simples, mas aqui eu coloquei o seguinte, que eu sempre faço. Eu faço a leitura marcante, né, ou seja, eu vou ler, por exemplo, um capítulo do Antigo Testamento. Naquele capítulo sempre tem um versículo que brilha para nós, né? E aí eu escrevo, esse versículo aqui, é alguma coisa que Deus quer falar comigo nesse versículo. E aí pode acontecer, por exemplo, de não ter no Antigo Testamento, mas tem no Novo, tem em Salmo, tem em Provérbio. Então, eu não apenas sublinho na minha Bíblia, mas eu sublinho na Bíblia e anoto no meu caderno. E aí o que eu faço? Depois o que eu interpreto, o que eu entendo daquilo ali, qual o tema é tratado. E eu coloco depois, eu faço o que aquilo cabe na minha vida, qual a aplicação pessoal daquilo. E eu faço também. Então você escolhe aí como você vai fazer, mas essa aqui é uma dica e é muito legal porque te dá depois uma dimensão bem legal daquilo que foi tratado na sua vida, daquilo que você vai crescer muito, muito mesmo, não duvido nada, porque desses momentos é que saíram muitas pregações minhas, muitas mesmo, então eu sei que você vai crescer muito, teu momento com Deus vai ser maravilhoso. Eu coloquei aqui também o diário espiritual, que é esse desenho. O que é o diário espiritual? Meu Deus, pastora, mais um caderno? Não, pode ser até o mesmo caderno devocional, que você pode deixar uma folha para o devocional e uma folha para o diário, né? Mas o diário espiritual, o ideal é que fosse um outro caderno. Por quê? Você escreve... eu já tenho vários cadernos em que eu fiz os dois juntos, tanto o devocional quanto o espiritual, diário espiritual. Porque o diário você já vê o nome, diário. Então você vai escrever ali diariamente as tuas experiências com Deus, as tuas dificuldades, as tuas fraquezas, o teu crescimento, aquilo que você está focando, aquilo que você está colocando em Deus, né? Até escrevi aqui, escrever seus momentos com Deus, decisões, orientações e crescimentos. Então, é muito maravilhoso, é muito importante. E como hábito, por exemplo, de mim, que eu posso falar de hábitos, por exemplo, que eu mudei, né? Houveram hábitos e passatempos que eu tive que interromper ao longo dos anos na minha vida. E outros que eu aparentemente faço porque não interrompem algumas coisas. Então, assim, não mexe no meu crescimento com Deus, no meu treinamento espiritual. Mas eu diminuí ou mudei alguma coisa. Então, assim, analise bem qual hábito passa tempo da sua vida que interrompe, por exemplo. Tem gente que eu sei que é viciada em novela. O tempo que tu perdes ali na novela e aquilo que tu aprendes ali na novela, que nada daquilo ali que tu aprende é bom pra tua vida, né? Você poderia estar investindo em uma outra coisa. Então, qual é o hábito que você está querendo, sabe, realmente mudar? Qual é a intenção? Qual é o objetivo de vida que você tem? Será que esse hábito está te contribuindo com alguma coisa? Então, é meio que analisando isso. Então, por exemplo, um hábito meu, eu acordo e a primeira coisa que eu sempre procuro fazer é dar bom dia a Deus, bom dia a Jesus e ao Espírito Santo. E eu doutrino os meus filhos a fazerem isso. Eu sempre digo para o meu filho, antes de qualquer coisa, dê bom dia para Deus, agradeça a Ele pela vida. Dê ao menos isso, né? Porque ele não faz ainda o devocional. Então ele tira esse momentinho com Deus e ele fala e dá bom dia para Jesus, dá bom dia para o Espírito Santo. E eu faço isso, antes de dar bom dia até para o meu esposo que dorme comigo. Então, assim, foi um hábito que eu particularmente escolhi falar com Deus, assim, de falar, ser a primeira pessoa com quem eu quero falar no dia, sabe? Então, eu tive esse hábito comigo, né? Então, e a outra coisa é que eu não consigo dormir sem orar. Mesmo cansada, eu oro, sabe? Eu tiro meu tempo, eu tenho que falar com ele, agradecer por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo. Então, eu realmente incentivo você a continuar com esse hábito de vida, tá bom? Não, tipo assim, mas eu não tive isso do dia pra noite, eu não vou também enganar você. Então foi algo que eu decidi fazer e tinha dia que eu não conseguia e eu dizia, meu Deus, me perdoa, mas eu vou treinar, vou fazer de novo. Então até que você coloque isso como um hábito, isso vai ser uma luta normal, tá bom? Por exemplo, eu abri a minha mente também para muitos pensamentos e ideias com que eu fui criada, né?
desde a minha infância, seja na faculdade, seja alguma coisa, eu realmente decidi abrir minha mente para que Deus mudasse. Coisas que confrontaram o meu interior, confrontaram algumas ideologias que estavam sendo implantadas em mim, eu não sabia. Mas eu escolhi aceitar porque é de Deus. Então, é algo que você vai fazendo gradativamente. Muitas vezes o que está nos oprimindo são coisas que podem, ou melhor, que devem ser deixadas de lado. Quando você retirar os obstáculos, os impedimentos, a sua chamada ao exercício do seu propósito ficará mais clara. Às vezes, por exemplo, a pessoa se oprime com a sua vida quando ela olha na rede social a vida da outra mulher, né? E a vida da outra mulher aparentemente é melhor, né? De repente tem mais recurso financeiro, tem mais paz, enfim. Então, eu, por exemplo, tive uma atitude. Quando eu, por exemplo, tive um tempo na minha vida que eu percebia que o diabo estava usando isso para me atingir. O que eu fiz? Parei de olhar a vida das fulanas que estavam, tipo assim, entendeu? Então eu peguei, não vou mais olhar isso. Não vou, até eu ser curada nessa área, eu não vou olhar isso. E graças a Deus, hoje eu olho e já estou com uma outra perspectiva. Já não me atinge, mas teve um tempo que eu até comentava com meu esposo, eu ficava assim num estado que eu dizia, meu Deus, e aquilo e tal, e eu começava a ficar triste, eu começava, sabe, a desfocar, a perder o ânimo do meu propósito, a perder o ânimo de fazer algumas coisas. Então, se isso, por exemplo, é algo que, sabe, te bota para baixo, então muda isso. Se é o que te oprime, joga no lixo, tira, não joga o celular, né? Mas tira, não para de ver, ou deixa de seguir a pessoa, enfim, faz alguma coisa. Mas não permita que o diabo use essas coisas que você faz para te oprimir. 1 Coríntios, capítulo 9, eu não sei se eu coloquei aqui, coloquei. Capítulo 9, versículo 27, diz assim, olha, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, antes de eu falar, eu preciso o quê? Dominar-me, eu preciso me dominar. Então, olha como ele faz, ele coloca até uma palavra pesada, esmurro o meu corpo, né? Eu me aflijo. Né? E eu coloquei até aqui, olha, atletas em treinamento sério passam de boa vontade horas sofridas de disciplina e dor, com a finalidade de cruzar a meta e ganhar o prêmio. Muitas mulheres entendem essa ideia em termos físicos, mas podem estar negligenciando todo o resto. Contudo, lembre-se, somos feitos de 3 estados e precisamos cuidar dos 3 para viver uma vida equilibrada e na plenitude do Senhor. Disciplina é saber se controlar. A pessoa disciplinada, ela se dedica a coisas boas e não perde espaço para o pecado. Não permite espaço para o pecado. A disciplina ajuda a evitar os impulsos que levam ao pecado. A disciplina é o caminho para a sabedoria. Provérbios 23, 12 diz, dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Provérbios 23, 23 diz assim, olha, compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Aí eu coloquei aqui as imagens de como eu estava. Gente, eu já fiquei numa situação bem similar, assim, bem desorganizada. Mas Deus foi maravilhoso na minha vida. Então eu quero deixar essas considerações finais aqui para você e te dizer o seguinte. Nada é fácil na nossa vida. A gente quer coisas fáceis, mas não é. Mas nós podemos fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida com a facilidade, de acordo com as habilidades que nós mesmos treinamos. Então, não perca tempo com aquilo que não merece que você perca tempo da sua vida. Uma coisa que eu tenho aprendido aqui, e eu vou falar, uma vida pode até ser curta, mas jamais precisa ser pequena. Nosso Deus é grande, você entende? Então eu quero que você coloque mesmo essa verdade na sua mente. Essa verdade não é minha, essa verdade é de Deus. Vamos tomar a palavra de Deus como medida para lapidar a nossa vida. O que muitas vezes ela só pode acontecer se nós colocarmos todas as áreas da nossa vida em submissão a Deus, em total rendição. E isso pode acontecer de uma maneira suave, em alguns momentos, e em outros momentos de uma maneira brutal, sabe? Eu que o diga. Mas isso vai tornar a nossa vida mais valorosa, mais substanciosa, sabe? Eu abro todos os dias a minha mente e meu coração para Deus, porque eu sei que muito foi feito, mas muito ainda falta por fazer. Mas sabe, o que importa para Deus é a minha rendição a Ele.
e a minha atitude quanto a isso. Será que você está disposta a isso? Vamos lá? Então vamos arregaçar as mangas e nos exercitar em uma vida mais que saudável, uma vida abundante. Queridas, eu quero aqui finalizar essa sessão e agradecer a você que está assistindo. Eu estou disponibilizando esse vídeo no YouTube e eu quero muito que não apenas as meninas que fazem o curso comigo, o curso do time Leoas, mas todos aqueles que tiverem acesso a esse conteúdo sejam abençoados, que sejam assim edificados e que a palavra de Deus, assim como tem feito na minha, que faça essa alternância, essa modulação na sua vida, te trazendo um estilo de vida muito mais saudável e produtivo. Que Deus te abençoe, fique na paz e na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz.